Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, eu vou fazer a leitura, começando no versículo 5. A palavra de Deus assim diz: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ainda nós vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai bondoso, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo sobre nós, tanto para ministrar como para ouvir. Inclina o nosso coração para Ti mesmo, Pai. Tu mesmo pode fazer esta obra em cada um dos Teus filhos, para que Cristo cresça, para que Ele receba toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor, e que nós possamos diminuir, que nós possamos ser diminuídos por Teu Espírito, para que em nós apenas Cristo apareça. Pai, glorifica o Teu Filho nesta noite, e aqueles a quem Tu tens reservado a palavra da salvação, Tu has de fazê-la nesta noite para a glória do Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. No último domingo do mês anterior, de julho, quando aqui estivemos, nós introduzimos o nosso assunto lendo exatamente este texto. Nós tomamos o livro de Hebreus e a partir desse versículo inicial, versículo 5 até o 13, fizemos a leitura aos irmãos e dissemos o seguinte naquela oportunidade, que a partir do instante em que nós ganhamos a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, imediatamente nós somos colocados, pela graça de Deus, na universidade disciplinar que o Espírito Santo vai estar ministrando sobre nós. Imediatamente. Deus quer nos disciplinar para que nós sejamos conformados à imagem do Seu Filho. Então, a partir do instante, irmãos, que ganhamos a experiência da nova vida em Cristo Jesus, nós somos colocados na universidade disciplinar do nosso Deus. Mas, naquela oportunidade, como nesse instante, eu gostaria de fazer alguns toques para lembrarmos daquilo que nós falamos aos irmãos, e nós nominamos aquela experiência primeira como a primeira crise que todos nós devemos experimentar. Na realidade, a primeira crise do cristão é para que ele se torne um cristão. É a crise do novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem a obra da regeneração, nós não podemos entrar no reino de Deus. E hoje nós vamos aqui olhar um texto das Escrituras Sagradas para nós, então, enfatizarmos esta verdade tão singular, tão imperiosa para cada um de nós. Vamos pegar o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E aí, nesta leitura, nós vamos verificar que acontece um transporte
E este transporte nada mais é do que a experiência do novo nascimento que cada um de nós deve experienciar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observem aí a palavra de Deus, nos dizendo que é Ele, Deus, quem nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aqui, dentro desse pequeno versículo do livro de Colossenses, o versículo 13 que nós destacamos, nós encontramos de modo claro, explícito, a obra da regeneração, do novo nascimento. A Bíblia fala que todos nós nascemos neste mundo perverso. Nós nascemos com uma natureza contrária à de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos amantes de nós mesmos. E com esta natureza com a qual nós nascemos, nós não podemos ver e nem entrar no reino de Deus. Então é necessário acontecer um milagre na nossa vida. E esse milagre parte da própria ação divina em nós. E nesse versículo que está em destaque nesse instante, nós temos aí em destaque maior como que acontece, como se dá este milagre. Nós precisamos ser sacados de um império de trevas e transportados para um reino de luz, o reino do Filho do amor de Deus. E como acontece isto? Primeiramente, nós já enfatizamos aqui nesse instante que todos nós nascemos, veja bem, nascemos nesse mundo pecadores. Se o veículo de entrada neste império de trevas, neste mundo, foi o nascimento, o veículo de saída deste mundo de trevas só pode ser a morte. Então, este transporte do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, nada mais é do que a experiência que Deus reservou para cada um de nós, para que passemos por ela e então ganhemos a dimensão da nova vida em Cristo Jesus. Mas como se dá esse transporte? É muito simples se nós pensarmos aqui num transporte comum que nós temos para utilizar. Se eu desejo ir para qualquer cidade, para Curitiba, para São Paulo, eu tenho vários meios de transportes. Eu posso pegar o ônibus, entrar neste ônibus, me acomodar e o motorista vai me levar até o destino que eu almejo. Eu posso entrar no avião e assim sucessivamente, com outros exemplos. O fato é que eu entro em algo e sou transportado de um ponto para o outro. Do ponto de vista espiritual, nós podemos fazer essa relação, ainda que ela seja pobre, e dizer o seguinte, que o meio de transporte que Deus escolheu para sacar-nos do império de trevas e nos colocar aí no reino do Filho do seu amor, é a cruz. Todos nós precisamos embarcar na cruz. Mas, na realidade, não é nós que embarcamos nessa cruz, nós somos atraídos a ela. O Senhor Jesus Cristo nos disse que Ele, quando fosse levantado da terra, atrairia todos a Ele mesmo. E isso Ele dizia significando de que gênero de morte estava para experimentar. João 12, 32 e 33. Então, Ele mesmo é que nos convida a entrar nele, no ato da sua morte. Aqui está o primeiro momento que inicia-se este transporte. Nós, primeiramente, precisamos ser sacados do império de trevas. E isso acontece quando nós somos incluídos na morte de Cristo, quando Ele mesmo nos atraiu. Muito bem, essa aqui é a parte do nosso embarque no corpo de Cristo. Mas nós sabemos que Cristo, depois de ter sido crucificado, e no ato da sua morte nós morremos com Ele, Ele depois foi sepultado, o qual também nós o fomos. Nós fomos sepultados com Cristo. Veja que nós estamos viajando com Ele. E ao terceiro dia, pelo poder de Deus, Ele foi ressurreto e está sentado à destra do Pai. E a Bíblia fala que juntamente com Ele nós ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais. Então vejam que ser tirado do império de trevas e ser colocado no reino do Filho do amor de Deus ou se dá por um transporte, e esse transporte é a cruz. E de que maneira eu posso, então, receber essa tão grande benção? Crendo nesta verdade. Crendo. A palavra de Deus é quem disse isto. E se a palavra de Deus diz isso, cabe a mim, inclinado pelo Espírito Santo, dizer amém. E quando eu creio que fui colocado na morte em Cristo
e também experimentei a sua ressurreição, e a partir desse instante ele torna-se a minha vida, então agora eu posso ser chamado uma nova criatura, sou agora um novo homem em Cristo Jesus. Então, esta é a primeira crise a qual nós destacamos em uma outra forma, de um outro ângulo. Estamos mostrando a mesma verdade de uma forma diferente nesse instante. Mas para enfatizar que sem esta primeira crise, nós não nos tornamos cristãos. Então é aqui que nós encontramos o nosso nome cristão. Estamos em Cristo. Agora Cristo é a nossa vida. E para que você e eu possamos experimentar isto, é necessário crer neste fato. Espero em Cristo Jesus que você creia nisto. Creia verdadeiramente. Aí você é um filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você pode então estar aí gozando das delícias do reino do Filho do amor do Pai. Isso é maravilhoso. Então esse foi o destaque que nós fizemos naquela oportunidade numa outra forma. Nós teremos vários exemplos na palavra de Deus para apontar essa experiência. Apenas como referência, os irmãos conhecem o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, versículos 1 e 2, quando ali está ou encontra-se a narrativa da experiência daquele centurião Cornélio. Ele era um homem que comandava 100 soldados. 100 soldados estavam debaixo do seu comando. Mas a gente percebe ali neste homem que havia um diferencial dele muito interessante. Eu mesmo faço a leitura aqui, versos 1 e 2 de Atos capítulo 10, onde nós lemos assim, a palavra de Deus aponta: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, observem bem o currículo deste homem. Ele é invejável. Era um homem que tinha uma conduta moral apresentável, era um homem admirado aonde ele passava. Ele tinha uma família muito equilibrada. Ele era um homem também que se compadecia dos outros, porque ele fazia muitas esmolas. E era um homem de profunda inclinação religiosa, porque ele de contínuo orava a Deus. Mas quando nós olhamos aqui a experiência de Cornélio, nós vamos, na sequência da leitura, observar que ele não era um homem salvo, apesar dele ter todo esse currículo maravilhoso. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos verificar que Pedro tem aquela visão daquele lençol que baixou sobre ele, com aqueles vários tipos de animais imundos que encontrava-se naquele lençol. E assim a narrativa prossegue. Até que, então, Pedro vai até Cornélio, anuncia o evangelho a Cornélio, e depois Pedro retorna para explicar para os irmãos, aos apóstolos, o porquê ele tinha ido para Cesareia na casa de Cornélio, porque até então o evangelho era anunciado apenas aos judeus. Isso era uma novidade de um gentio ouvir a palavra de Deus. E quando ele está falando ali, ou descrevendo a sua narrativa em sua defesa diante dos apóstolos, no capítulo 11, no versículo 14, nós temos aqui uma fala que foi dada a Cornélio, que Pedro repete aí aos irmãos a quem ele está dando o relatório. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, Cornélio havia recebido isto no coração. Então ele precisava ouvir palavras mediante as quais ele seria salvo e toda a sua casa. Então observem que Cornélio era um homem, apesar da sua qualidade, um homem que não tinha um novo nascimento. Mas a partir do instante que ele ouviu o evangelho, ele creu, nasceu de novo. Ele foi tirado do império de trevas, apesar de todo aquele seu maravilhoso currículo. Estou insistindo com essa palavra, mas ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Queridos, isso é muito significativo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, não servamos mais ao pecado como escravos, Romanos 6,6, o que a Bíblia quer nos dizer com o velho homem? Normalmente, quando falamos velho homem, logo vem sujeira na nossa mente. Vem corrupção, podridão, adultério, vem uma porção de coisas negativas. Mas o velho homem também é composto de coisas boas.
O velho homem de Cornélio precisava ser crucificado, mas nós só vimos o destaque de coisas boas. Mas todo o velho homem, toda a essência precisa ser crucificada. Então, quando nós somos crucificados em Cristo, tanto o lado bom como o lado ruim é crucificado. E isso é maravilhoso para nós. Então, tem tantas outras experiências na palavra de Deus, mas aqui esta é significativa na experiência de Cornélio. Muito bem, uma vez que nós, pela graça de Deus, experimentamos o novo nascimento, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Diz a palavra, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, aqueles que estão em Cristo, vejam que é em Cristo, dentro de, tornaram-se, foram feitos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aqui está a experiência sine qua non, essa é uma crise que faz com que nós sejamos conhecidos como cristãos. Mas o nosso destaque, então, sequencialmente, é exatamente o segundo aspecto, é o avanço dessa primeira crise absoluta, que não muda, ela é única, ela é total, cabal. Mas nós somos levados para uma segunda crise que tem agora um caminho a seguir. Ela é um processo em nossas vidas. É aonde entra então a operação da cruz e do quebrantamento. E isso aqui todos nós, como no princípio, na introdução, dissemos, todos nós que fomos feitos filhos de Deus, imediatamente estamos imersos nesta realidade. Precisamos experimentar o tratamento de Deus. Então, se Deus quer nos usar dentro da sua soberania, se Ele vai usar a você e a mim, Ele primeiramente precisa tratar conosco. E é Ele quem vai lidar conosco, através da cruz que promove o quebrantamento. Isso é maravilhoso. Irmãos, é muito importante uma coisa também. Quando nós nascemos de novo, o novo nascimento não nos remete para um novo Sinai. Sinai aqui é o monte onde foi dado ali todo o decálogo, todos aqueles mandamentos a Moisés. Nós não somos transportados pelo novo nascimento a um novo Sinai. Nós somos transportados pelo novo nascimento a uma pessoa. E o que vai dirigir agora os passos do cristão é a sua intimidade com esta pessoa que nele habita, que é revelado pelo Espírito Santo. Isso é muito significativo nesse instante para nós. Agora, voltemos para o nosso texto base, Hebreus capítulo 12. E aqui vamos destacar rapidamente algumas coisas que na oportunidade já foram ditas. Observem que no versículo 6, diz aí, Hebreus 12, 6, que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Em seguida ele fala, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então observem, se somos filhos, nós estamos imersos dentro dessa correção divina. Porque se não há correção em nós, por favor, nós precisamos examinar a nossa experiência. Quem sou eu aqui para sentar em qualquer lugar de destaque para apontar dedo? Misericórdia. Não é o nosso papel. Mas o fato é que nós precisamos ser tratados por Deus. Mas agora, quando Deus está tratando conosco, quando Ele está colocando a sua mão sobre nós, no seu trato conosco, qual tem sido a nossa reação? Quem aparece? Eu ou Cristo? Porque se eu apareço, eu tenho várias reações para dizer para vocês e quais seriam. Eu culpo as pessoas, eu fico desanimado, eu fico me lamentando, porque eu estou olhando para pessoas as quais eu responsabilizo pela minha situação. E esqueço de focar os meus olhos unicamente naquele que é soberano e me trata como a filha e me está corrigindo, ou está me corrigindo. E Ele vai usar todas as circunstâncias e pessoas à nossa volta para tratar conosco. Ele vai fazer isso porque Ele nos ama. Não é porque Ele não nos ama. Mas por que Deus quer tratar conosco? Por que Ele quer lidar
com cada um de nós? O versículo 10, no seu final, nos responde: a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos chama para sermos participantes da sua santidade. Isso é fundamental. Tem um propósito. Existe um objetivo. Daqui a pouco nós vamos verificar num outro texto, mas quero destacar para os meus irmãos aqui uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala aqui que Deus nos disciplina e que Ele nos trata como a filhos, Ele nos corrige, essa disciplina, ela não está voltada para o nosso eu. Deus não tem nada a ver com disciplinar o nosso eu. Ele não quer dominar o nosso eu, encarcerá-lo e deixá-lo aí debaixo de uma corrente para que ele não se manifeste. Deus não quer fazer isto. Aliás, entenda o que eu vou dizer. Deus já desistiu de nós lá na cruz do Calvário. Essa desistência aqui, entendam a maneira como estamos colocando aqui, é que a partir de nós mesmos não há solução, não há salvação. Ele não quer investir em nós para que nós melhoremos. Pelo contrário, Ele quer, como fez em Cristo na cruz, Ele põe um fim em nós para que o seu Filho seja o tudo em nós. Isso é uma realidade. Então, essa disciplina aqui não é para o eu. Não tem nada a ver. Se não é para disciplinar eu, quanto mais santificar eu. Isso é absurdo. Não se santifica eu. O eu já foi crucificado com Cristo. Aí o nosso texto áureo de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo? Não, mas Cristo vive em mim. Agora é aquele processo de valor universal. Convém que Cristo cresça e tudo mais diminua. E nesse tudo mais estamos nós. Porque esse universo está caminhando para uma única direção. Tudo está confluindo, tudo está convergindo para Cristo. Tudo. Vai gravitar em torno dele. E tudo aqui, o que está acontecendo em nós e em toda a nossa volta visa este fim. Agora, para que nós possamos participar da santidade de Deus, é necessário sermos disciplinados. E, por favor, a disciplina, isso é muito importante, porque depois nós vamos falar algo que vai estar associado a essa ênfase que estamos dando aqui. E se Deus não tem nada a ver com eu, Ele não disciplina eu, não santifica eu, então eu tenho um seu lugar, um único lugar, cruz. Qual é o nosso maior problema? Eu. É o eu no centro. O eu tem que estar na cruz. Muito bem. Vamos pegar Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante. E aqui nós temos, numa outra linguagem, aquilo que Deus almeja e está determinado e irá fazer com seus filhos, a manifestação da sua vontade sobre cada um de nós. Leia, por favor. Sabemos que 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Dentre as tantas riquezas que estão distribuídas aqui nesta leitura, nós precisamos destacar aqui alguns pontos importantes dentro da nossa reflexão. A Bíblia está mostrando que há algo que nós precisamos saber. É que todas as coisas, por favor, guardem bem esta expressão, todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas têm como finalidade uma cooperação para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, quando Deus faz com que os seus ventos contrários soprem contra nós, contra aquilo que nós temos expectativas, nós devemos então parar e lembrar desse fato, ainda que não o compreendamos. Senhor, não sei porque eu estou passando por este momento, mas a Tua palavra diz que isto ou estas coisas estão cooperando para o meu bem.
cooperam para o bem, só continuando a leitura aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que há um chamado segundo um propósito. Qual propósito é esse? Vai ser respondido no verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui está. Ser participante da santidade de Deus é nada mais do que ser conformado à imagem do seu Filho. Deus está determinado, Ele está com uma determinação e Ele não volta atrás. E isso está acontecendo na sua experiência e na minha experiência, no meu caminhar e no seu caminhar. O que nós precisamos é receber a graça, a iluminação do Espírito para entendermos que Deus nos ama de tal forma que Ele nos trata como filhos. E as circunstâncias que nos são contrárias, na realidade, são instrumentos nas mãos de Deus para sermos o quê? Aí, feitos participantes da sua santidade, para que nós nos conformemos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Me lembro agora de Madame Guyon, uma mística francesa que viveu no finalzinho do século XVII até a entrada do século XVIII, onde ela disse o seguinte, que nós devemos ou deveríamos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Porque estas mãos, na realidade, nada mais são do que instrumentos de Deus para cada um de nós. É uma frase bonita, é uma frase de efeito, mas quando isto vem para a nossa realidade, onde os nossos olhos são colocados? Eu tenho falado, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso olhar com os olhos da tua palavra, com os olhos da fé, dentro do teu propósito, dentro do teu plano. Então, o que nós enfatizamos até esse instante, irmãos? Passamos por uma crise absoluta, o novo nascimento. E todos nós estamos imersos numa segunda crise que ela é um processo em nós. Está acontecendo numa forma de processo. E a cruz está operando em nós. As contrariedades, as dificuldades, as lutas, nada mais são do que instrumentos de Deus para nós. Para sermos participantes da sua santidade, para sermos conformados à imagem do seu Filho. É Cristo crescendo e nós sendo diminuídos. Não é Deus investindo no nosso eu, disciplinando o nosso eu. Não, o nosso eu já está na cruz. Já houve uma desistência. É necessário agora que Cristo cresça e nós, então, diminuamos. Agora, algo muito importante, meus irmãos, para fechar essa ideia aqui. Vocês estão em Romanos, virem a página ao contrário, capítulo 7, para trás, verso 18. Vejam só, isso é para sempre, não é só para uma experiência inicial, não. Guarde lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Meus irmãos, entenda o seguinte, devemos saber pela graça que em mim, ou seja, em nós, na nossa carne, não habita bem algum. E nunca vai habitar, gente. Guarde bem isso, você nunca vai melhorar. Eu não estou dando uma palavra de desânimo para você, pelo contrário. Você nunca vai melhorar a partir do seu próprio eu, por quê? Até agora nós mostramos que para o eu não tem solução ao ponto de vista da palavra de Deus. É só cruz. Não tem solução. Em mim, diz o apóstolo Paulo, referindo-se à sua experiência, e nós devemos olhar para a nossa. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Agora, olha só interessante, não é para nós pensarmos no texto na sua totalidade, mas vejam só o que ele fala na sequência, né? Ele diz assim, pois o querer o bem está em mim. Ele acabou de falar que o bem não habita nele, mas ele falou que ele tem um querer que é bom. Mas o mal que ele não quer, ele faz de montão. Isso aqui nos remete lá para o livro de Gênesis, quando olhamos para o jardim do Éden, aquelas duas árvores específicas que ali estavam, né? Dentre as outras, haviam duas específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso aqui é uma coisa para que vocês depois também reflitam diante do Senhor e possam buscar nele a revelação desta tão grande verdade. Em nós não habita bem algum. Deus não vai melhorar a gente. Você não vai melhorar. Não vai melhorar.
Mas Cristo em você vai crescer e você vai diminuir. Esta é a grande melhora, esta é a proposta cristã para cada um de nós. É muito difícil para compreendermos isto, é só por revelação. Deus quer que o seu filho seja o nosso tudo. Então, até uma irmãzinha disse que eu sou muito repetitivo em algumas coisas e ela me ajudou em muitos comentários, mas eu gosto de ser repetitivo porque, pelo menos para mim, me ajuda a afirmar e ficar nessa plataforma segura. Ou seja, está na hora, irmãos, de jogar a toalha e desistir. Jogue a toalha. Não há solução. Então fala, Senhor Jesus, agora tu sejas o meu tudo. Tu sejas o meu tudo. Tu sejas o meu tudo. Pare de tentar viver vida cristã. Há muitos irmãos muito queridos, muito preciosos, que olham para tanto a velha dispensação como para o Novo Testamento e faz ali um colhimento de muitas verdades, princípios, leis, regras e tentam implantá-los ou implantá-las na sua própria experiência, pensando que podem cumprir isto e desta forma irão agradar a Deus. Mas não conseguem. Não conseguem, não vão conseguir. Porque a proposta de Deus não é que nós nos cerquemos de regras, de preceitos, de princípios, para que façamos aí uma coletânea disto tudo e então possamos nos esforçar para cumprir tudo isto. E isto nos leva a um pesar muito grande, irmãos. Aquilo que falamos é muito importante, que o novo nascimento não nos remete para um novo Sinai. O novo nascimento nos remete para uma pessoa. E esta pessoa é Cristo, e é Cristo em nós. É Cristo em nós. Agora, dentro disto, uma coisa que nós precisamos também destacar, que a palavra de Deus nos diz algumas coisas interessantes. Dentre elas é o seguinte, vamos pegar o texto para vocês entenderem. 1 Coríntios 4,16. Veja se isso não dá um nó na nossa cabeça. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha só que texto esse, mas pera lá, eu vou ser imitador de Paulo? Eu vou ter que olhar para Paulo e fazê-lo, ou fazer dele o meu modelo? Como que eu posso fazer isto? Aí nós temos tantos outros versículos que nos impulsiona esta verdade que nós devemos ser imitadores. Até imitadores de Deus, segundo lá, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus. Eu achei tão pesado isto. Como que nós podemos ser imitadores de Deus? Como que pode ser isto? Olha, isso fez com que eu ficasse diante do Senhor pensando e buscando em outros irmãos alguma palavra para que trouxesse uma luz ao coração. Se o nosso eu está condenado, já está crucificado, então será que agora Deus quer que nós entremos num processo imitativo? Como pode ser isto? Agora, pegue, antes de eu ler um pedacinho de um artigo aqui para vocês, vamos pegar 1 Coríntios, onde vocês estão, capítulo 11, versículo 1. Aqui já melhora um pouquinho a expressão de Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ainda nós temos nessa situação que devemos ser imitadores de Paulo, assim como ele imita a Cristo. Mas será que eu devo olhar para Cristo e ver nele um padrão e tentar imitar a Cristo através das minhas forças, através da minha labuta, Será que é isso? Será que nós temos capacidade com essa carne que não habita bem algum, imitar a Cristo? É esquisito. Então, o que a palavra de Deus quer nos mostrar com isto? E há tantos outros textos que nos incentivam a sermos imitadores. Há um artigo aqui, eu vou ler um trecho dele, escrito por John MacArthur Jr. Ele é um artigo que ele escreve sobre a igreja ideal. Ele pega o livro de 1 Tessalonicenses e faz ali uma leitura e tira cinco verdades ali que nos mostram, nos remetem para aquilo que ele coloca como igreja ideal. E num desses pontos, esse MacArthur Jr., ele é contemporâneo, é um pastor numa igreja no estado da Califórnia atualmente. E ele diz o seguinte, com relação a este aspecto do imitar. Vamos ver se isso pode nos ajudar em alguma coisa.
Há uma segunda grande qualidade, e esta é que eles também, refere-se aqui aos irmãos de Tessalônica, eram uma igreja submissa. Observe o versículo 6. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Note a palavra imitadores. No grego é a palavra mimetai, da qual descende a nossa palavra mímica. Paulo está dizendo que eles o imitaram, fizeram mímica do apóstolo. Você poderá reagir a esta ideia dizendo: espere um momento, Paulo. É preciso ter cuidado com uma declaração deste tipo. Você está se colocando como exemplo? E nós não devemos seguir ninguém além de Cristo. Não é isto que sempre dizemos aos outros? O seu problema é que você está seguindo aos homens. Você está moldando a sua vida olhando para os homens e você deveria olhar para Cristo. A verdade é que isto não é muito fácil para muita gente. Porque, guarde isto, porque o único Cristo que eles conhecem é aquele que você mostra a eles. Portanto, se alguém está imitando o seu exemplo, talvez o problema não seja dele, mas seja seu. Paulo está dizendo àquela igreja que o sucesso deles e a submissão que eles demonstravam é devido ao fato de o estarem imitando. Notem que estes gentios nunca tinham ouvido falar de Cristo e não sabiam nada a respeito dele, a não ser aquilo que Paulo lhes havia dito. Veja também que Paulo, para eles, era a personificação de Jesus Cristo. E tudo o que eles podiam fazer era imitar a vida de Paulo, aquilo que ele era. Mas entenda o significado desta sentença. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. No final das contas, ele dá honra a quem merece, quando diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É o texto que nós lemos em 1 Coríntios 11:1. Em Efésios 5:1 está escrito: sede imitadores de Deus. Portanto, Paulo está dizendo àquela gente: vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, o qual é a imagem expressa de Deus. Eis aí a qualidade de uma igreja ideal: submissão ao propósito de se tornar como Cristo. Penso que esta é a resposta à oração de Jesus em João 17, quando ele rogou que os seus discípulos fossem um. Cristo orou pela unidade. E sabem de onde vem esta unidade? Vem do fato de sermos como Cristo. Cristo não está dividido. Para atingir realmente esta unidade, é necessário que todos sejam como Cristo. Tozer disse o seguinte: se eu tiver 100 pianos e quiser afiná-los, afinando cada um através de um outro, causarei uma grande confusão. Mas se eu tomar um diapasão e afiná-los, todos no mesmo diapasão, todos eles, no fim, terão a mesma afinação. A mesma coisa acontece com a igreja. Quando todos nós, como indivíduos, você e eu, estamos submissos ao propósito de sermos como Cristo, seremos totalmente unidos uns aos outros. Que preciosidade, irmãos! Que preciosidade! O que isso, sintetizando, quer nos dizer? Aí tem uma frase aqui que eu vou colocar para vocês entenderem. É muito importante. A manifestação da vida de Cristo em nós é o resultado da nossa intimidade com Ele, e não o resultado do nosso esforço na tentativa de imitá-lo. É somente quando Cristo se expressa em nós que verdadeiramente o estamos imitando. A verdadeira imitação só é possível quando o próprio Cristo for o centro de tudo. Aí há uma verdadeira imitação. Então, precisamos entender que nós não podemos imitá-lo como se fosse um padrão a ser seguido pelo nosso próprio esforço. É impossível. O primeiro aspecto da nossa reflexão com os irmãos mostrou-nos que Deus não tem nada a ver com o nosso eu. O nosso eu não se disciplina, não se santifica, se crucifica, já foi crucificado. Mas agora o que é importante? Através da nossa intimidade com Cristo, Ele se expressar em nós, e nessa expressão nós estamos imitando. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então Deus quer, por sua graça, fazer de cada um de nós verdadeiros imitadores do seu Filho, dentro dessa maneira como expressamos, como resultado de uma intimidade, não como resultado de um exercício de esforço para tentar segui-lo às suas passadas. É impossível para nós, desta forma. Então,
Deus, através da nossa caminhada, Ele vai utilizando os seus mais diversos métodos para que nós sejamos parecidos com o seu Filho. A cruz e o quebrantamento, ele é fundamental. Então, irmãos, se vocês são como eu, fomos todos transformados em novas criaturas, fomos feitos em novas criaturas, então estamos debaixo do tratamento de Deus. Deus está cuidando de nós, Deus está nos quebrantando, Deus está levantando circunstâncias momento a momento, para que nós possamos ser disciplinados. Agora, por favor, irmãos, quando Deus te resistir, quando Deus estiver te resistindo, não culpe os outros. Porque às vezes Deus nos resiste através dos outros. Deus nos resiste através das circunstâncias. E nós nos rebelamos contra as pessoas e contra as circunstâncias. Mas é Deus que está nos resistindo. Porque Ele quer que nós tenhamos a consciência de que em nós não habita bem algum. Que nós devemos olhar para o quê? Para o Calvário, que é o nosso foco. É ali que nós estamos crucificados. E agora, Cristo ressurreto em nós, revelado pelo Espírito, é que nos impulsiona para um caminhar segundo o seu querer. Irmãos, se isto é maravilhoso do ponto de vista individual, quanto mais do ponto de vista coletivo, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, experimentando esta verdade, de poder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, que numa reunião nós estivermos uníssonos, aqui olhando para o Cordeiro, pois Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Quando todo o nosso foco for Ele, a realidade espiritual da igreja vai se expressar, vai se manifestar, porque Ele quer isto. Agora, é importante, irmãos, que nesse caminhar, nessa trajetória, nós tenhamos a sensibilidade que Deus está cuidando de nós. Ele está cuidando de você. Se Ele estiver lhe resistindo, cautela. Busque diante dEle, Senhor, o que Tu estás querendo tratar comigo? Por Tua graça, não permita que o meu coração se rebele contra Ti, mas que eu abaixe a cabeça e receba o Teu tratamento. Irmãos, o maravilhoso e doce Espírito Santo, que nos foi dado quando Cristo foi glorificado, exaltado, então Ele derramou do seu Espírito. Esse Espírito Santo não veio como um aditivo para nos ajudar a cumprir ordens, a ser como Cristo na nossa própria força. O maravilhoso Espírito Santo veio para revelar uma pessoa. E quanto mais Cristo cresce, mais vamos diminuir. E assim é que é. Estamos no final já, meus irmãos, mas me permitam aqui ainda algumas poucas considerações. A vida cristã é um caminho de intimidade, de dependência. Nós somos controlados pela vida de Cristo e não por qualquer código de ética exterior. É Cristo que nos controla agora. É lógico que aquele que está em Cristo, que tem a dinâmica desta vida funcionando em si, é uma pessoa ética, é uma pessoa que naturalmente anda na plataforma dos princípios divinos, que naturalmente obedece esta verdade de Deus com graça no coração, mas motivados por quê? Pelo quê? Por uma vida real, por uma vida real. E há uma outra colocação, diz assim, há algo vital dentro do cristão, que reage positivamente a tudo que é de Deus e rejeita tudo aquilo que não provém dele. Irmãos, se nós somos novas criaturas, se Cristo habita em nós pelo Espírito Santo, então nós temos esta vida, este algo vital que se movimenta em nós, que faz com que nós tenhamos uma reação positiva a tudo aquilo que vem dele e uma reação negativa em relação àquelas coisas que não procedem dele. Isso é natural, isso é vida que promove em nós. Não é um monte de argumentações na minha mente, mas é uma vida que se expressa. Irmãos, essa questão da cruz e do quebrantamento é fundamental. A nossa caminhada é maravilhosa,
A cruz é o ponto que nós devemos nos centrar, porque é por esta caminhada, por esta manifestação do morrer de Cristo em nós diário, é que a vida dele será manifestada, será expressa. Segundo o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Elevando sempre e por toda parte o morrer de Jesus. Vejam que nós devemos levar o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nós. É isto. Oh, irmãos, esse nosso Deus é maravilhoso. Ele está chamando um povo para Ele. Ele nos está chamando para Ele. Mas Ele quer ver o seu Filho em nós. Ele quer que o seu Filho seja tocado em nós. Então que a graça, que esta obra da cruz possa operar em nós todo o querer desse nosso Deus maravilhoso. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois Ele, somente Ele, é digno de receber toda a exaltação. Ao Filho Jesus Cristo, nosso Senhor amado, também nós adoramos, nós glorificamos. A Ele toda a exaltação. É o nosso doce, maravilhoso Consolador Espírito Santo, esse tão precioso Consolador que habita em nós. A Ele todo o louvor, toda a glória. Amém? Curvemos nossa cabeça. Pai, Tu mesmo é quem podes fazer a obra. A Tua palavra foi lançada. Pai, tudo aquilo que tenha tido origem na carne, por Tua misericórdia, lança fora. Mas tudo aquilo que provém do Teu Espírito, vem trazer revelação. Para que os nossos corações sejam aquecidos pela palavra revelada. Para que Cristo cresça e nós diminuamos. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém.